Tive muito atleta que quando ele dava o personal dele, né, ele tinha ali vários alunos, porque a maioria estão ali dando aula e tal, e aí quando recebe um patrocínio, começa a ganhar um dinheiro, primeira coisa que ele faz, para de dar aula. Nossa. Eu acho que assim, que já é um esporte arriscado, né, a gente tá vendo mortes prematuras aí. Então, pô, o cara não tem um plano de saúde, não se cuidar, não ir no médico, não fazer um acompanhamento mínimo que seja, cara. E diferente de uma carteira de trabalho, onde você é contratado com a data de entrada e não tem lá a data de saída, com prazo de 12 meses, um contrato de patrocínio é assim, ele tem o início e tem o fim do mercado. Cabe atualização ou não de ambas as partes, né? Então o atleta tem que estar ciente que vai acabar e depende dele fazer um bom trabalho para continuar. Exatamente. Então, por isso que eu gosto de falar aqui, pessoal, patrocínio não é para sempre. E o esporte é bem passageiro, é bem breve. Então, construa sua história fora do esporte. Em paralelo, vai treinando, vai se programando, vai criando a sua história, criando o seu brand, que a gente bem falou aqui. E no melhor momento para você, você entra numa competição, tenta mostrar trabalho, cria conteúdo. Eu não gosto de ficar dando o meu exemplo, mas ele cabe aqui também. Eu esperei muitos anos para competir pela primeira vez, eu esperei ganhar maturidade de treino, maturidade de experiência e principalmente maturidade financeira para competir. E mesmo eu já tendo lá o apoio da Integral Médica, eu segurei longos anos, mas querendo competir. Eu esperei o momento certo de ingressar nas competições e só em 2020. E eu criei a página em 2013, mas já era apaixonado pelo esporte e queria competir. Mas só em 2020, quando eu completei 30 anos, que eu pensei assim, ó, agora as crianças já estão crescidinhas, a empresa está funcionando, já estou virando a chave dos 30 em diante, ó, agora dá para começar uma brincadeira. E aí eu iniciei no esporte, e até agora estou nele. Mas eu recomendo para toda molecada fazer um planejamento de longo prazo, estudar, procurar uma profissão, nem que seja fazer consultoria online, depois vai trabalhando outras coisas, mas não depender só esse mundo mágico de que vai ganhar pote de suplemento para sempre. Exato, exato. Isso vai passar. Não, você é um grande exemplo, acho que você se colocou aí muito bem, acompanhei sua trajetória, de sempre se planejar muito bem, né? Com família, com a profissão, com o lado do esporte, com o lado do hobby, com o lado do que depois virou o atleta. Então, acho que você conseguiu dosar isso muito bem. Lógico, como te falei aí, vivi de tudo nesses 15 anos aí. E vi muito atleta que quando ele dava o personal dele, né? Ele tinha ali vários alunos, porque a maioria dos atletas são educadores físicos, né? Aí tem muitos aí que dão aula, são personal e tal. E tem excelentes personagens, inclusive, e estão ali dando aula e tal. E aí, quando recebe um patrocínio, começa a ganhar um dinheiro, primeira coisa que ele faz, para de dar aula. Nossa, comete um. Tipo, antes você não conheceu assim, ou conhece. Eu conheci vários, assim. E aí você começa a olhar aquilo e fala, pô, legal, ele sonhava com patrocínio. Ele tem a vida dele, o trabalho dele, como personal, com a formação dele, com a carreira dele ali, que ele. Ele acha que agora ele tá vivendo do esporte. Exato. E aí a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a ganhar um dinheiro ali do patrocinador, ele para de dar uma aula, duas, três, entendeu? E aí você diminuiu a sua fonte de renda, perdeu aquela oportunidade, encostou aquele seu lado profissional, né, que você talvez vá levar para sempre, e foi para um lado totalmente atleta, que é passageiro, como você falou, viver ali do esporte, né? E muitas vezes, você olha assim e fala, pô, mas é só o momento. Esse atleta, ou ele não tem a aptidão, a genética física para realmente ser tudo isso e viver do esporte como precisa. Você às vezes tem o olho, você sabe, né? Você consegue, puta, eu acho que esse cara tá fazendo um mau negócio. Ou então ele não tem condição financeira para se sustentar ali, porque só o patrocínio não vai manter, né? Acho que os atletas que vivem realmente do patrocínio são poucos, né? O que ele tem como patrocínio é só uma parte. Mas e o outro lado? Então você começa a dizer, puta, em algum momento vai faltar algo, ele vai desistir, ele não vai conseguir, e a hora que ele voltar pro personal lá que ele largou, pode ser tarde demais, né? Então acho que assim, é o que eu procuro orientar. A mesma coisa que você falou, não deixa a sua vida de lado, a sua vida profissional. Separa bem as coisas que dá para levar muito bem. A gente tem grandes exemplos aí de atletas que foram campeões e não deixaram a sua profissão de lado, né? O segredo mesmo é ter essa sabedoria de conseguir equilibrar os dois lados, né? O pessoal, o profissional. E aí a pessoa consegue ser mais consistente em tudo. Mas é difícil, né? É difícil. O bodybuilding tem essa fama do exagero, né? Então, ele vai de cabeça e ele se entrega ali ao máximo, a gente sabe que é assim. Mas é um risco, né? É arriscado. Acho que planejamento é tudo, com certeza. Inclusive, eu tava ontem lá no Monstercast e uma das perguntas que se repetia no chat, para quem mandava aquelas perguntas pagas, era como você faz para conciliar tudo? Como é que é para você ser atleta? E eu respondia para todos que treinar e comer eu já fazia. O difícil é você coordenar a sua vida pessoal. Ainda ser pai, ser empresário, ser criador de conteúdo, ir nos eventos nos finais de semana, parar um pouco a preparação, entre aspas, né? Porque levo marmita, me preocupo com treinar. Quantos campeonatos eu segui lá trabalhando ou ia de manhã lá fazer um treino ou no final do dia. Então, era corrido, mas com organização a gente consegue fazer, né? Então, precisa muito disso quem tá começando agora, ter organização, ter planejamento, ter pé no chão e pensar a longo prazo. Não se jogar de cabeça
no esporte, bem como você falou, o cara que larga a profissão para virar atleta 100% é muito arriscado. Não vale a pena. Você tem que ter realmente um porto seguro, uma renda fixa para que te sustente caso você perca um patrocínio. Com certeza. Porque lesões vêm, problema de saúde, a gente sabe. Pois é, tem coisas no meio do caminho que pode mudar os planos, né? E aí, qual é o plano B? Você tem que ter um plano B ali, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos desse, né? De atletas que depois de uma lesão acabaram abandonando o esporte ou acabaram não tendo a mesma performance, né? Ou descobriu alguma doença ou algo do tipo assim. Claro, isso é uma fatalidade, pode ocorrer e tal, mas você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar isso na sua vida, retira o esporte, né? Se você tem a sua vida pessoal, você tem que pensar nisso. Pô, eu tenho que ter um plano de saúde, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho minha vida aqui. É a mesma coisa no esporte, isso não vai durar pra sempre, né? E hoje em dia não dá para ser um atleta sem ter no mínimo um plano de saúde ou algum médico acompanhando de perto. Pois é. É como ter um carro de corrida e não ter equipe mecânica. Eu acho uma loucura. E É loucura, né? nessa trajetória eu conheci vários, assim, Era sempre assim. que priorizavam comprar o carro zero lá do sonho deles e aí não tinham plano de saúde. Eles falam, cara, meu, tanto de esteroide que você usa, o risco que você corre, e legal, você tá andando num carrão, mas tem que ter um plano de saúde, cara. Então, prioridade, primeiro é o plano de saúde, depois você vai no carrão, né, cara? Mas enfim, aí é muito da escolha de cada um. Não pular etapas e não colocar o carro na frente dos bois. Exato, exato. Eu acho que essa é uma modalidade esportiva arriscada, perigosa, né? A gente tá vendo aí nas matérias, infelizmente, cada vez mais. Eu acho que a mídia tá trazendo isso com mais frequência, cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sabe que os comportamentos são outros hoje também, mudou bastante, né? Eu até já falei em alguns podcasts, lá no Monstercast também. Pô, naquela época desses caras aqui, os caras faziam dieta de verdade, né? Os caras realmente faziam dieta. Tinha no pele, no físico deles. Você olha essas revistas, né? E os vídeos dessa época, onde não existia nem o HD, né? Quanto mais o 8K. E o tanto de fibra que aparece num vídeo, VHS, de assistir um cara desse, eu faço ideia hoje com a tecnologia de imagem que nós temos hoje. Então, assim, o atleta realmente, isso dá pra mais saúde também. Porque hoje eu vejo o atleta flertando ali, utilizando insulina, utilizando algumas outras drogas, mas ele não faz dieta, cara. Ele quer comer como uma pessoa normal, ele quer comer açúcar, ele quer comer gordura, ele quer comer industrializado, ele quer ter aquela refeição de uma pessoa comum e não de um atleta. E ele fica manobrando pra minimizar os danos que ele causou das escolhas erradas. E aí tem que tomar mais drogas, mais medicamentos, ou diuréticos. Sobrecarrega muito o físico e aí, infelizmente, é o que a gente tá vendo. Eu acho que é um ponto que eu gosto de botar um pouco o pé no freio e frisar, porque eu acho que, assim, que já é um esporte arriscado, né? A gente tá vendo mortes prematuras aí. Então, pô, o cara não tem um plano de saúde, não se cuidar, não ir no médico, não fazer um acompanhamento mínimo que seja, cara. Eu conheci atletas aí que nunca tinham feito exame de sangue, cara, que nunca tinham olhado pra isso. Graças a Deus. Também tinha aqueles que preferiam não ver. Então, não sei se ele, né, tinha medo de fazer e ter que parar tudo, ter que, né, e tal, enfim, mas acho que não é por aí. Mas é um ponto que eu sempre chamei a atenção, eu sempre procurei orientar. Pô, você já foi no médico, você deu uma olhada e tal. Às vezes se contava lá um sintoma, né? No lugar, eu tô urinando toda hora, será que é normal? Eu falo, cara, faz um exame, vai no médico, faz um ultrassom, procura um urologista, vamos entender o que tá acontecendo e tal. Enfim, acho que tem esses toques que a gente, né, além de ser executivo ali, eu vivi do esporte, competir, né? Posso dizer que experimentei de ser um bodybuilder aí, mas acho que a gente precisa dividir um pouco da nossa experiência, né? Pelo menos estamos fazendo a nossa parte, né, Hugo? Faz bem pra nova geração que tá chegando, que precisa dessas experiências de quem já passou na pele. Mas, ó, eu te faço uma observação. Falamos de gerações, as diferenças e tal. Eu vejo essa geração mais nova agora, a geração Z, essa geração aí que tá mais jovem aí, até como consumidores, como atletas e tal, tem outra vindo, mas enfim, eu vejo que eles não estão mais dispostos a isso que nós estávamos aí lá atrás, né? A gente brincava, o importante é o caixão pesado, né? A gente era dessa fase, né? Dos fóruns lá de musculação, mundo anabólico, GHF total, GH15, ali era a oração Mais underground, melhor. mais underground melhor. Ali era a oração do São Anabolino, né? Quando eu morrer, mande de 7 anjos me carregar, porque eu vou estar tão pesado que você deu uma bucilha zangar, né, cara? Então era lá, essa era o Die Big, Die Young, Die Unable, né? Lembra disso? Era bem assim. Get big or die trying, uma coisa assim. Exatamente, morra tentando. Então acho que ali é uma outra cabeça hoje. Tanto que eu vejo o movimento do bodybuilding natural crescendo muito, eu acho crescendo muito. Eu acho muito bacana isso. Acho que isso expõe o esporte de uma forma mais interessante, mais leve, aproxima a família, mais comercial também. Acho que tem como a gente trabalhar uma outra vertente. Claro que tem lá a corrida do dragster, né? Aquele sai a 1000 por hora explodindo um motor, que é show, é espetáculo e tal, ok, isso existe, né? Não dá pra colocar um radar na reta da Fórmula 1 que você acabou com o espetáculo, né? Não dá pra passar os carros ali a 60 por hora, não tem como. Então isso vai continuar com certeza, mas a gente tem que alimentar essa outra vertente para ter uma opção, daquele que diz assim, não, eu sou um cara natural, eu não quero me expor a esse risco, ele tem uma opção de ser um atleta bodybuilder e competir de igual para igual com outros atletas ali que pensam como ele, por que não? Né? Quem vai fazer o mercado crescer, eu acho isso incrível. Já pensou treinar no conforto da sua casa, assim como eu estou tendo o privilégio de fazer, ou quem sabe, trocar o maquinário da sua academia, investir em máquinas novas, ou no futuro, ter sua própria academia?
A Stark Strong chegou para revolucionar o mercado com as melhores máquinas feitas para atletas para atender qualquer tipo de necessidade. E eles têm um parcelamento incrível que cabe no seu bolso em parcelas a perder de vista de acordo com a sua negociação. E pensou em preço? Utilize o cupom CAVALO que você vai ter ainda mais desconto. Stark Strong, vai cavalo!